Para o pessoal que está nos acompanhando, nós vamos compartilhar, então, atitudes, comportamentos, pensamentos importantes para nós administrarmos o momento atual, que não está fácil, né, Ana? O Não, meu nome nada fácil. eu sou mestre em administração, vou me apresentar um pouquinho rapidamente. Eu sou advogada, sou mestre em administração de empresas, sou professora de comunicação e oratória também, e já entrevistei a Ana no passado no meu programa Histórias e Conquistas, e é um prazer muito grande entrevistar ela novamente. É uma grande profissional na área de desenvolvimento humano, na área de desenvolvimento de profissionais, gosta muito do que faz e é muito gabaritada. Mas eu vou pedir para ela se apresentar também. Obrigada, obrigada, Larissa. Acho que não tem muito mais o que falar. Acho que vou falar um pouquinho da minha formação, até para entender assim, o caminho, né, que eu uso no trabalho. Então, eu sou especialista em medicina comportamental, eu sou pedagoga, e sempre quis trabalhar com desenvolvimento dentro das organizações, do lado profissional mesmo. Eu publiquei um livro, né, sobre coaching, então eu sou coach, eu sei que está meio banalizado, né, a profissão, como toda profissão nova, acaba sendo banalizada, mas eu atuo como coach desde 2000, e publiquei o livro em 2010, foi um sucesso, está esgotado, e nós estamos trabalhando aqui com a editora para trazer de volta. Bom, é isso, e agora quero conversar aqui com a Larissa e com as pessoas que estão aqui, e poder responder, né? Até ia combinar contigo, Larissa, quando faltar uns 15 minutos para a gente responder as perguntas, 15, 20 minutos, deixar para o final. Claro. E aí, para a gente poder seguir um raciocínio, né, para poder deixar alguma entrega que ajude realmente as pessoas a passar esse momento de uma forma melhor, né? Com certeza. Então, bom, vamos lá. Ana, de uma forma geral, o que normalmente pode acontecer com as pessoas em um momento de crise? Então, Larissa, crise é uma coisa que a gente tem a vida inteira, né? Na vida pessoal, as organizações, os sistemas também têm. Muitas vezes elas passam desapercebidas porque a gente está naquela turbulência e nem se dá conta. Mas esta, especialmente, como ela está durando um tempo maior e ela é global, então eu acho que todo mundo parou para refletir. E não é ruim, não, né? Parar para refletir é bom. O que acontece é que a crise, na verdade, ela é uma consequência, ela é um efeito. Do quê? Quando o ser humano, por natureza, ele é resistente ao novo, à mudança, dá uma insegurança. Tudo que é novo faz a gente ficar inseguro. Então, quando acontece algo novo, a gente fica inseguro, fica ansioso, e é isto que nos leva à crise. Então, e cada um na sua casa, na sua posição, tendo esse sentimento, você imagina somando esse total, aí acaba criando esse clima, né? Até, eu acho que no início, de pavor, as pessoas estavam apavoradas, então, o que acontece? O que ajuda a gente a lidar com isso de uma forma mais saudável? Primeiro, compreender o que está acontecendo. Então, ir em busca realmente da informação que nos ajude a compreender a natureza da situação que está ocorrendo. Porque hoje, com tanta informação que a gente tem, eu até recomendo para os meus clientes, e eu tomo essa providência, Larissa, e até dou como dica: não fique ouvindo notícia, não fica lendo tudo que vem no WhatsApp, não fica. Porque senão você... né? Exatamente. Você compartilha, você está multiplicando esse sentimento, esse desconforto, essa insegurança. Então, se a gente pensar que todos os momentos grandes, tanto na vida pessoal, como você pensar numa organização, no sistema, foram precedidos de crise.
Então, a crise pode ser um espaço para a gente fazer uma parada, para aprender coisas novas e evoluir. Mas a gente precisa olhar dessa forma. Então, essa insegurança, esse medo é normal. Então, faz parte do ser humano. Mas não, porque é normal, não vamos deixar ele tomar conta, não vamos nos sequestrar por esse sentimento, né? Então, essa é uma visão, assim, mais geral que eu gostaria realmente de estar passando para a gente começar a relaxar um pouco e conseguir enxergar aquilo que realmente vai nos ajudar, né? Entendi. Você colocou a questão do aprender, que as pessoas elas têm que aprender. O que você acha que é esse aprender? Por que, né, que a crise ela vem com esse propósito de aprendizado? Então, o que você vê o que você pensa ser importante para o ser humano aprender diante dessa situação? Então, eu gosto de comparar com a zona de conforto. Então, quando a gente fica muito tempo na zona de conforto, o que acontece, né? O que tem essencialmente na zona de conforto? Conforto. Por quê? Porque a gente já conhece, mesmo que não seja a melhor coisa, eu conheço, eu sei a reação dessa pessoa, eu sei o que vai dar, eu sei o que é ruim, o que não é, os riscos estão mais ou menos calculados. Quando aparece uma situação nova, se eu fiquei muito tempo na zona de conforto, eu vou estar despreparado para lidar com essa situação. Então, da zona de conforto, a gente vai ser arremessado para a zona de estresse. Por quê? Porque eu fui pego de surpresa. Então, quando eu falo de aprendizado, porque assim, na zona de conforto, tem aprendizado? Não tem. Por quê? Porque não tem nada novo. Eu estou vivendo uma rotina, né? É o dia a dia. Então, eu só vou viver e vou aprender coisas novas quando eu sair dessa zona de conforto, quando eu for buscar, né, autoconhecimento, desenvolvimento, melhorar como profissional, melhorar nas minhas relações na família, com os amigos. Então, quem fica muito tempo sem se atualizar, sem fazer esse movimento, compromete seriamente tanto a carreira como os relacionamentos na sua vida pessoal, muitas vezes as finanças, porque eu não me atualizo, eu não movimento, eu fico só naquela rotina. Então, o aprendizado é que vai nos ajudar a evoluir, né? Como ser humano, como profissional. E numa situação dessa, fala, nossa, mas uma situação assim tão desconfortável, tão cheio de temores, como a gente vai aprender? Exatamente, se a gente focar no aprendizado, esse temor vai diminuir muito. Primeiro, Larissa, a gente lembrar que tudo passa e isto vai passar. Então, quando passar, se eu aproveitei para me preparar, para aprender, para olhar para isso como uma coisa nova, eu vou estar melhor preparado para o pós-crise. Então, hoje eu vejo assim, as empresas, muitas delas já estão decidindo, Larissa, por uma coisa muito inteligente que há muito tempo eu batalho, né, com clientes dentro da empresa, eu proponho essa ideia, que é o home office, principalmente nas grandes metrópoles. Nas grandes metrópoles, aqui no Brasil, as pessoas não estavam tendo mais qualidade de vida. Tanto que eu fiz a especialização em medicina comportamental, muito movida por tudo que eu ouvia. Olha, fulano infartou, o outro está com alcoolismo, o outro tem síndrome do pânico. As pessoas me procuravam, será que isso que eu tenho é uma doença? Não consigo descobrir o que é. Por quê? A qualidade de vida estava indo muito embora, estava muito pequena. Correria, trânsito, a desorganização dentro das empresas fazia as pessoas ficarem até muito tarde, o que não é necessário, né? Se você é produtivo, se tem procedimentos eficazes, você não tem que ficar depois do horário. Depois do horário começa a ser um sinalizador de que alguma coisa não está correndo bem. Então, e aí eu vejo assim, esse aprendizado é tanto para o ser humano como para as empresas. Então, as empresas estão já decidindo. Eu já ouvi clientes meus dizendo que a empresa decidiu que quando voltar, não vai voltar todo mundo mais.
vai ter um percentual de cada área que vai continuar home office. Outro cliente disse assim que os gestores, o board da empresa, já está vendo como entregar andares do prédio onde eles estão, porque não vai trazer todas as pessoas de volta novamente, vai continuar home office. E é uma coisa inteligente, sabe por quê? Diminui custo, aumenta a motivação, as pessoas Aumenta a vão ter... motivação? Tu acha que aumenta? Tu acha Aumenta, assim, sabe? tu não vê que tem pessoas que têm dificuldade de home office? Tu acha que todo mundo, assim... Eu gosto de trabalhar em casa, mas eu sei que tem gente que não gosta. Né? Tem pessoas que têm família, que têm criança, que tem uma turma, que fica complicado o home office. Então, como é que dica que você dá para essas pessoas não perderem o foco, a concentração? Então, é uma coisa nova, né? O home office, para quem não estava acostumado, e como você falou, não é fácil. Quando eu comecei a trabalhar em casa, foi difícil. Meus filhos iam toda hora me chamar e eu falava para eles, estou trabalhando, mas para eles, não, está em casa, não está trabalhando. Então, a família tem que se acostumar. Então, é um novo aprendizado para todo mundo que está junto. Mas precisa ter uns procedimentos, precisa ter umas regras, precisa ter o horário de trabalho, local, um local que seja só de trabalho. Não dá para trabalhar no quarto, na sala, na cozinha. Tem que ter o escritório, um canto que ninguém vai lá. Não pode ficar trabalhando de pijama, né? Aí estou em casa... Isso, né? Fica engraçada a pessoa trabalhando de pijama, né? E dá uma preguiça, às vezes, de botar uma roupa bonita, botar uma maquiagem, né? Arrumar o cabelo, enfim, né? Você tem que se vestir. Até para o ânimo, para a motivação, eu acredito que isso conta bastante. Para você se sentir trabalhando. Porque na hora que você... trabalhando. Porque, assim, o fato de você se vestir, né, trocar de roupa, ter o local, ele vai preparando o seu mental e o seu emocional para focar no trabalho. Então, você vai criando o contexto, criando o ambiente. Para tudo na vida é importante. Você vai namorar, você tem que ter um ambiente gostoso para namorar. Se é para discutir um assunto grave, tem que ter o ambiente. Se é para fazer uma festa, se é para cuidar de alguém que está doente, tudo é importante o ambiente, o clima que você faz. Então, você tem que fazer o clima de trabalho. E no começo é difícil, para mim também foi difícil. Mas depois você pega, eu punha plaquinhas, né? Estou trabalhando, meus filhos davam risada, porque eles eram crianças. Aí eu punha proibido entrar, eles davam risada, até que eles entenderam que eu estava trabalhando, estava em casa, mas trabalhando, né? Então, a motivação, porque eu tenho ouvido das pessoas que estão fazendo o trabalho comigo, que está se sentindo muito melhor, porque fica mais descansado, dorme mais horas, porque tem gente, Larissa, aqui, eu não sei no Rio Grande do Sul, que fica 4 horas no trânsito para trabalhar, e tem gente que fica mais 4 horas no trânsito, 2 horas para ir, 2 para voltar. Esse tempo, a pessoa está uma parte descansando e outra trabalhando. A energia dela está melhor, né? Economia para a empresa, porque imagina, um andar inteiro, ele vai economizar em energia, em aluguel, em água, cafezinho, uma série de coisas, e a pessoa vai estar muito mais feliz. Eu tive já cliente que falou assim, olha, eu vou propor que reduza 20% do meu salário, mas eu quero continuar home office. Olha só. E são executivos que ganham bem, então 20% é um valor razoável. Considerável. Então, é qualidade de vida, sabe? É não ficar no trânsito, é estar mais perto, é ter flexibilidade, não é trabalhar menos. Ao contrário, eu vejo que trabalha-se mais porque você está mais tranquilo, mais relaxado, né? Então, isso, as empresas já estão acordando para isso. E quando a empresa não se prepara para essa realidade nova, ela também compromete os seus resultados. Porque essa mudança não é simplesmente, olha, vocês vão ficar em casa. Tem que mudar o estilo de gestão, o estilo de liderança, tem que implantar controles financeiros, ferramentas
para fazer avaliação do desempenho à distância. Então, tem uma série de coisas que precisam ser preparadas para melhorar. Mas você veja, tudo isso, Larissa, que a gente está passando, se as empresas fizerem, né, que já vão fazer, estou tendo notícia, e essa mudança vai ser uma evolução, porque tem países, outras culturas que já têm isso, que trabalhar, ir para o emprego não significa baixar a qualidade de vida. Aqui está baixando, as pessoas estão adoecendo. Então, isso vai ser uma evolução. Para as pessoas vai ser uma evolução estar mais próximo da família, poder participar mais das coisas. Quer dizer, se eu saio às 6, 7 horas do trabalho, eu vou chegar às 9 em casa. Se eu termino de trabalhar às 7h05, eu estou com a minha família, né? Então, isso é muito positivo. E é um aprendizado, né? Um aprendizado. Então, essa eu acredito que vai ser, sim, com certeza, uma das mudanças que nós teremos pós-Covid, né? Ana, outra mudança também, eu acho que muito forte, está relacionada à tecnologia. Quem não assistia live, eu acho que está assistindo. Quem nunca fez live, acho que está fazendo. Quem não fez ainda, acho que ainda vai fazer, né? As pessoas estão cada vez mais próximas com relação a isso. E isso acaba aproximando realmente, né? Dando uma proximidade. Nós somos obrigados realmente a entrarmos para essa era tecnológica. Então, isso é muito importante. Que é uma mudança... um aprendizado, né? Que é um aprendizado, que é uma evolução. Exato. Então, se eu fico resistente, não, eu prefiro fazer dessa forma, não, eu sempre fiz do outro jeito e deu certo. Então, esse discurso é o discurso de quem está na zona de conforto. E, como você falou, tecnologia hoje não é mais opção. Ela faz parte da dinâmica. Para funcionar, para dar resultado, você tem que aprender, você tem que utilizar, você tem que buscar esses recursos, sim, né? Com certeza. Mas voltando para a nossa crise, como é que você acha que as pessoas podem se desestressar? Tu acredita? Porque eu acho que o povo fica um pouco estressado, né, com relação a isso. Há um excesso de informação, muitas vezes a gente não sabe no que acreditar, né? Você vê que há um desencontro de informações tanto na área médica, como na área política, enfim, também nem vamos entrar nessa seara, eu acho que política, na área política, né? Mas eu acredito que isso tudo vai deixando as pessoas muito estressadas. Então, como é que você pode fazer para se desestressar nesse momento de crise? Então, primeiro, Larissa, você entender o que está acontecendo. Não ficar, como você falou, ouvindo um monte de coisa e costurando e deduzindo. Procurar realmente a fonte que seja fiel, que seja fidedigna, para você entender o que está acontecendo. Segundo, você olhar para o lado do que eu posso tirar de proveito. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. O que aconteceu? Muitas pessoas não conviviam, né? Tem pai e mãe que só via os filhos no final de semana, porque saía às 5 horas da manhã para trabalhar, volta às 9, os filhos estão dormindo. Então, aumentou a convivência. Então, focar naquilo que está sendo bom. É pensamento positivo, né? Que a gente escuta tanto falar, a neurociência fala muito isso, por quê? Você é o que você pensa. O que você pensa determina o que você sente, determina o que você vai fazer. Então, por que a gente fica ansioso? Porque a gente fica pensando de forma negativa. Será que vai dar certo? Será que eu vou continuar tendo emprego? Será que eu vou conseguir trabalhar em casa? Será que eu vou aguentar, né, ficar aqui? Será? E fica naquela ansiedade. Então, ao invés da gente ficar no pensamento negativo, vamos assim, eu vou me preparar para ficar em casa. Eu vou me preparar para voltar ao trabalho. Se eu vou me preparar para arrumar um outro emprego, caso eu perca. Eu tenho que aproveitar esse tempo, até porque as pessoas estão tendo mais tempo para refletir, para ficar em casa. Então, usa esse tempo para se preparar. Atualiza seu currículo. Seu currículo está atualizado? Ele vende as competências mais importantes que você tem? Porque atualizado não é ter um documento que
descrito tudo que eu fiz até hoje, está atualizado. Não. Até aproveitar assim, será que eu quero continuar trabalhando nessa empresa, nessa área, dessa forma? Ou quero fazer uma outra coisa? É usar o momento para olhar o que tem de bom, porque tudo tem os dois lados, né? A moeda tem os dois lados. Então, se a gente foca só no negativo, é claro que eu vou ficar ansioso, vou ficar com medo, vou ficar apavorado. E quando a gente fica assim, sequestrado por esse tipo de sentimento, a inteligência não flui. Então, pessoas muito inteligentes que eu conheço, são competentes, mas entra naquele estresse, assim, a inteligência vai embora. Faz coisas assim que depois se arrepende, porque não consegue raciocinar com clareza, com bom senso, né? Com planejamento. Então, para não estressar, primeiro vamos pensamento positivo. Isso é a ciência que nos mostra. Tem as religiões falam nisso, muitas instituições, mas a ciência nos mostra que faz diferença. Segundo, uma das coisas para se trabalhar em casa, que hoje as pessoas estão lá, cada 2 horas tem que parar 10 minutos, sair do local, levanta, anda, vai tomar água, volta, desce até a porta, o prédio e volta a trabalhar. Então, 10 minutos tem que fazer essas paradas. Outra coisa super importante que eu venho falando, ficar confinado, as pessoas esquecem, tem que tomar sol. É vitamina D, sol é energia. Países com o inverno mais rigoroso têm um índice maior de depressão e de suicídio. Por quê? Porque o sol faz parte da natureza, é buscar tudo que for mais natural. Então, o sol ajuda na motivação, no metabolismo, na nossa energia, ele ajuda. Então, lembra, mas eu moro num prédio, desce um pouquinho, moro na casa, vai no quintal. Tem que ficar, eu brinco até, quando a gente falou assim, olha, até presidiário toma sol. Olha a importância, por que você não vai tomar? Mas não dá tempo. Tem que dar. Eu tenho que planejar para dar. Então, tomar sol também ajuda a desestressar, fazer esses breaks, olhar o lado positivo e colocar um propósito. Então, tem um cliente meu que estava assim estressado para ficar doente já. Aí ele falou assim, eu já sei, vou aprender alemão, porque ele já fala fluente em inglês, e se preparando, vai que ele volta, não tem mais a posição dele, ou não vai ter, por algum motivo. Vou fazer mais uma língua porque eu abro mais possibilidades. Eu posso, empresas alemãs, tem menos gente que fala alemão. Enfim, fixar um propósito. Toda vez que a gente está numa situação difícil, se você fixar um propósito, eu vou tirar um proveito daqui. Eu garanto para você, para todo mundo que está ouvindo, que fica muito mais fácil. E além de ficar muito mais fácil, a gente realmente leva alguma coisa boa depois, para o depois, né? Então, o estresse, ele vem de dentro para fora. A situação está ocorrendo, mas é muito mais como eu olho para isso, como eu lido para isso, do que a situação em si. Então, tem gente que não se deixa impactar. E tem gente, eu tenho uma cliente que estava me falando, eu estou num estresse da empresa que eu não estou conseguindo e falar com o cliente para dar uma resposta negativa para ele, eu fico num estresse que eu até começo a chorar. Eu estou desesperada. Então, isso é quando a gente já está deixando o externo impactar. Então, por isso que é importante o trabalho interno, esses breaks. Eu faço 2 outras coisas, Larissa. Eu faço meditação e exercício de respiração para baixar a ansiedade. Eu ia até te perguntar em como manter esse otimismo. Como manter esse otimismo? Eu acho que é muito importante a meditação e os exercícios de respiração para isso. Sim, e até
o lado espiritual. Então, eu falo, independente de qual é a sua crença, qual é a sua religião, mas a gente não pode ficar só no mundo materialista, a gente tem que sair um pouco para poder realmente, assim, recarregar a energia, para poder realmente conseguir enxergar tudo que está ao redor. De novo, como eu te falei, quando a gente fica sequestrado pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, a inteligência não flui, a gente não consegue enxergar, inclusive as oportunidades. Às vezes está aparecendo uma oportunidade e a pessoa não está nem vendo, porque ela está tão focada no estresse, focada no negativo, no estresse, que não está nem enxergando que aquilo pode ser uma oportunidade boa para ela, né? Em termos pessoais, profissionais, enfim. Quais são as principais dificuldades que você vê dos teus clientes, Ana? Nesse momento, você fala ou em geral? Não, é nesse momento. Nesse momento, eu acho que é um pouco de cada coisa que a gente falou, né? Inicialmente, agora eu vejo que eles já se adaptaram, trabalhar em casa, não conseguia se encaixar, ou o espaço era pequeno, ou barulho, ou isso, ou aquilo. Outra coisa, eu acho que mais está perturbando é não saber o que vai acontecer depois. Então, eu tenho uma frase que meu avô falava, ele dizia assim, se você não inventar seu futuro, alguém vai inventar para você. Então, se a gente fica esperando, é claro que a gente tem que ser realista. Pode acontecer. E se não tivesse nenhuma crise dessa, também poderia acontecer. De eu perder meu emprego, de alguém na família ficar doente, enfim. Então, se eu estou focada em resolver isso, se eu posso, como eu falei, né, como meu avô dizia, se você, ele fala assim, para frente e para cima, para trás nunca, nem para dar impulso na ladeira. Então, a gente tem que estar fazendo, se preparando, né? O tempo todo está se preparando, está vendo as oportunidades, está acompanhando, senão a gente fica para trás mesmo. Então, tá. Ana, tem bastante pessoas que está tendo, eu sei que está tendo uma dificuldade com relação a administrar os relacionamentos, porque aumentou o convívio. Antigamente você convivia de manhã cedo, ia trabalhar, às vezes almoça junto, às vezes não almoça, e aí só à noite. Agora você passa o tempo inteiro dentro de casa, né, a maioria do tempo, digamos assim, a maior parte dele com as pessoas dentro de casa. Então, como é que você pode estar administrando esse convívio? Eu até fiz um cálculo outro dia, né, ouvindo um cliente falar, que aumentou, em média, 300% o tempo de convivência. Imagina, né? Tem até piadas falando assim, nossa, eu conversei com a minha mulher, até que ela é uma pessoa legal. Uma piada. Porque realmente, um dos problemas do relacionamento, seja dentro da empresa, ou seja em casa, na família, é a falta de diálogo. Tudo você pode conversar, mas porque a pessoa é muito difícil, mas você pode minimamente combinar, contratar coisas que vão ajudar você a se relacionar melhor. Então, muita gente, assim, não consegue ir conversar, tem muita dificuldade de falar. Então, tá descontente, ou a pessoa está atrapalhando, tudo pode ser combinado, tudo pode ser contratado. E eu falo assim, o que é contratado não é caro nem barato, é contratado. Mas eu fico achando que o outro sabe que eu não gosto disso, sabe que está me atrapalhando, sabe que isso é ruim. Não sabe, né? Eu posso dizer, nesses tantos anos que eu trabalho com isso, que as pessoas têm grande surpresa. Poxa, mas eu vivo com essa pessoa há 20 anos, ele não sabe que eu não gosto que fala comigo na hora que eu estou fazendo tal coisa? Você já falou para ele? Mas ele 20 anos. E a gente atesta que as pessoas não sabem. E não fazem de propósito. Então, a gente precisa ter
pouco de tempo assim para ensinar para o outro como é que eu gosto de ser tratado, para ensinar para o outro como é que eu funciono melhor. E é em casa e é na empresa. É a mesma coisa, Larissa. O trabalho que eu faço, eu trabalho a vida pessoal, o foco sempre é o profissional, mas eu trabalho a vida pessoal naquilo que estiver interferindo no andamento dela na evolução. Então, chegam, né, dificuldades, às vezes com o marido, ou com o pai e a mãe, ou com o filho, enfim, quando já tem filhos grandes. Então, e tudo que a gente conversa, a gente analisa, faltou conversar. E assim, às vezes eu vejo pais maravilhosos, pessoas profissionais, ser humano, e aí um problemão dentro de casa, mas não consegue conversar. Não consegue chegar e falar, eu estou sentindo isso, está me machucando, eu gostaria que você falasse comigo de uma outra forma. Então, é muito difícil. As pessoas, a comunicação acaba difícil. Não comunicando de uma forma assertiva para a pessoa, sempre de uma forma mais agressiva ou até mesmo de uma forma passiva, né? E acaba se magoando. Então, falta uma comunicação assertiva. E como você falou, às vezes eu deixo passar tanto tempo que quando eu falo eu já estouro. Aí o outro fala assim, nossa, por que tá brigando comigo? Eu não fiz nada. Mas é porque ele foi acumulando e quando falou veio tudo de uma vez, né? E se eu vou falando sempre, eu vou ajustando, né? Eu vou adaptando. Aliás, tem estudos na área comportamental que mostram desde o ser vivo menor até nós hoje, né, no estágio de evolução que a gente está, o ser humano, o que faz as pessoas sobreviverem, ou esses seres sobreviverem, é a capacidade de adaptação. Não são as outras competências. Então, no momento de crise, no momento de mudança, a gente precisa, essencialmente, se adaptar, fazer adaptações. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Eu não vou encontrar, eu falo na empresa, às vezes está no processo de seleção, aí se eu não gostei, 100% perfeito do jeito que você quer, não existe. Sempre vai ter, uma parte vai ter. Então, vamos fazer os ajustes, vamos nos adaptar. E em casa, nos relacionamentos, a mesma coisa. Eu não vou ter o filho com o script que eu fiz, não vai ser exatamente aquilo, o marido, uma esposa, enfim. Então, tem além do diálogo, a gente também tem que ter essa capacidade de adaptação. De eu me adaptar, o outro tem um ritmo diferente do meu. Eu sou mais lenta e o outro é muito rápido e me impressiona. Então, vamos combinar, né? A gente ou fica no meio do caminho, mas quando eu estiver lenta, me deixa lá. Enfim, combinando não fica caro, fica barato. Fica saudável, né? Fica tranquilo. Eu vejo assim que algumas vezes as pessoas, ou em grupo mesmo, quando estão falando com a sua equipe, tal, ou mesmo nos relacionamentos, ela sente um alívio tão grande quando ela consegue ir lá e falar para o outro, coisa de 10 anos que ela não tinha. É um peso que tira das costas, e eu incentivo muito. Não, mas vamos lá, vamos lá. E até a pessoa passar essa barreira da resistência, porque a gente tem essa dificuldade, né, de falar da nossa emoção, de mostrar os nossos sentimentos. Então, até ela passar por isso, fica difícil. Mas eu falo, depois que ela superou essa barreira, é uma evolução para a qualidade de vida dela, para a qualidade dos relacionamentos, para a qualidade da evolução. Então, estamos convivendo mais em casa? Estamos. Aproveita, conversa mais, né? Usa o espaço, observa mais, ouve também, porque às vezes a pessoa fala e o outro não ouve. Enfim, também tem que criar o clima para ter esse tipo de conversa, né? E não vai faltar. Tempo não vai faltar, porque as pessoas estão mais disponíveis. Mas precisamos fazer algo diferente, algo que eu não fiz ainda, algo que eu não falei ainda, um jeito que ainda não usei para falar, né? Ana, eu sei que você também trabalha com a questão de relacionamentos, desenvolver relacionamentos, né? Networking.
Como é que você acha Sim. que as pessoas podem estar fazendo networking agora nessa pandemia? Então, como você falou um pouco atrás, tecnologia. Nós estamos à distância, mas eu consigo falar com todo mundo, no mundo inteiro, né? Então, a mesma coisa que eu faria presencialmente, de trocar ideia, de mandar alguma coisa para uma pessoa. Aliás, aqui no Brasil, a gente tem um conceito muito errado de network. As pessoas acham que network é assim, na hora que eu preciso, então eu vou procurar aquela pessoa, ou eu perdi o emprego, ou eu preciso vender, ele conhece, aí eu vou procurar. Não, não funciona. Então tem outras culturas que sabem muito bem fazer isso. O network é algo que precisa ser construído. É um relacionamento que você vai construir com o objetivo de se aproximar daquela pessoa para você ser útil a ela e ela a você. Então, é uma via de mão dupla. E aí, Entendi. na hora que você precisa, você tem liberdade para chegar, olha, eu estou com essa dificuldade e tal. Se puder ajudar, muito bem. Se não puder, continua também muito bem. Então, fazendo... E eu já vi, assim, situações onde as pessoas descobriram verdadeiros, fizeram novas amizades muito bonitas. Tive um caso de um cliente que o chefe dele foi mandado embora. O chefe dele era o presidente. E ele não tinha muito relacionamento, era uma pessoa mais difícil e tal. E aí, quando ele foi mandado embora, esse meu cliente falou assim, puxa vida, ele saiu tão para baixo, eu vi, e foi tão inesperado, né? Eu vi que ele não esperava, ninguém esperava. E eu queria muito dar uma força para ele. Eu falei, por que você queria? Por que você não quer? Não, porque ele saiu. Eu falei, ué, procura ele. Ah, mas telefona para ele, vai tomar um café, convida ele para almoçar. Porque nesse momento ele está para baixo, vamos dizer. Ele está numa situação difícil. Ele não está numa situação de doar, mas de receber. Então, o network é dar e receber. E dar faz tão bem quanto receber para o ser humano, seja relacionamento, seja um afeto, atenção, é dar e receber. E aí ele me contou que ele ligou, ele falou assim, nossa, ele me recebeu, ele ficou tão feliz. Falei, mas você foi? Fui, ele me convidou para ir jantar na casa dele. E foi e tal, ele falou, nossa, descobri uma outra pessoa que eu não conhecia dentro da empresa. E continuaram se relacionando, se encontrando. Então, lá para frente, eu falo, o mundo é redondinho, né, Larissa? Lá para frente, você não sabe quem vai poder te ajudar, quem vai estar no seu caminho. Então, se você constrói relacionamentos, mas com o genuíno interesse de dar e receber, né, de conhecer pessoas, é assim que faz o network. Não como a gente ainda não aprendeu. Vou procurar a pessoa, faço uma lista, quem que eu vou procurar agora? Estou desempregado. Não funciona. Então, São relacionamentos que você constrói no decorrer dos anos. exatamente. Eu tenho uma cliente que está nesse momento. Aí eu falei, você vai entrar na internet, dei como tudo para ela. Vai entrar na internet e vai procurar grupos de estudo, grupos... A gente foi definindo em função da carreira, né? Ela está numa carreira nova, e também para o lado pessoal. Vai procurar na internet, mas é que agora as pessoas estão se encontrando, não faz mal, mas você vai se relacionar com elas, quando começar o encontro presencial, você já conhece um monte de gente, você vai esperar, então pode-se fazer muita coisa à distância, sim, né? Hoje se faz psicoterapia, eu faço coaching à distância, a distância não é mais a gente não precisa parar. Não. Nós não precisamos parar. Não. Não mesmo, né? Que maravilha, né? Então, eu acho que assim, a gente falou algumas coisas, eu acho que tem perguntas. Tem perguntas aí? Tem perguntas aí, Larissa? Pelo que eu vi agora, por enquanto, sei que a Amanda comentou aqui da questão da yoga. Fazer yoga também é muito bom. Mas como eu acho difícil esse negócio de fazer yoga, Ana, meu Deus do céu. Eu acho que assim, a escolha, né? Então vamos falar um pouco com a Amanda.
a escolha de fazer yoga, eu já fiz também, mas eu acho que cada pessoa tem uma tipologia, tem uma dinâmica que se encaixa melhor em algumas coisas e menos em outras. Eu não me dei muito bem na yoga. Eu faço um exercício de respiração que os yogis usam há mais de 2000 anos para cura, e realmente é fantástico. Mas são coisas pontuais. Agora, eu frequentei durante um tempo, depois parei, aí voltei, insisti, mas para o meu perfil, para a minha dinâmica, não é algo, eu prefiro coisas mais ao ar livre, fazer outro tipo de, fazer a meditação, né? Então, a yoga, para quem curte, para quem se identifica, dá para fazer em casa. Além daquilo que você já aprendeu, tem aulas, e agora com essa pandemia, tem muita coisa ao vivo para você fazer exercícios, para você fazer musculação, yoga, tem tudo. Tem só. opções. Tem muitas. E o que mais? Tem mais alguém? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, entrou bastante gente. Bom. Mas, Ana, vamos recapitular, então, de uma forma geral, quais são as principais atitudes que são importantes para nós administrarmos esse momento. Você falou a questão dos pensamentos positivos, dos sentimentos positivos, até eu acho bem interessante você colocar isso, porque não são só os pensamentos que têm que ser positivos, os teus sentimentos também têm que ser positivos. É isso, porque as pessoas às vezes ficam só pensando positivo e não sentem positivo. E aí dá problema, aí não alcançam os seus objetivos, não conseguem paz de espírito, e muito está relacionado à falta de sentimentos positivos. Então, isso. Foi bom você falar isso, porque assim, se o sentimento não está positivo, é porque o pensamento não está positivo. Ela pensa que está, ou ela tem o pensamento positivo e vai para o negativo. Porque como é que funciona, né? A gente pensa, aquilo que a gente pensa é que vai despertar um sentimento. E o sentimento vai produzir uma química que vai para a nossa fisiologia. Então, se eu penso assim, eu estou indo para aquela reunião, vai ser um horror. Aquele cara vai me detonar. Ele vai fazer um monte de pergunta tal. Qual é o sentimento que eu tenho? De motivação, de tranquilidade? Não, estou pensando que o cara vai me detonar, meu sentimento é negativo. Estou apreensivo, estou ansioso, estou com raiva. Esse sentimento produz uma química que vai para a nossa fisiologia. Se eu estou pensando assim, nossa, aquela reunião hoje vai ser fantástica, eu vou aproveitar aquele espaço e vou mostrar meu projeto e vou sair de lá com meu projeto aprovado. Eu estou pensando isso, o sentimento qual é? De ânimo, de motivação, de vontade de fazer. E isso produz uma química positiva também. Aqui no Brasil, surgiu lá para trás os doutores da alegria. Já ouviu falar? Não. Hoje tem muitos grupos, são médicos. Há mais de 20 anos eles criaram esse grupo, que eles iam em hospitais onde tinham pacientes com doenças muito graves, né, alguns quase sem esperança de cura, e eles iam e faziam brincadeiras, né, distraíam, entretinham as pessoas. E aí eles fizeram isso como uma experiência científica. Então eles usaram 2 grupos, né, como todo experimento, os que recebiam essa visita e os que não recebiam. E eles foram acompanhando e vendo que a imunidade desses que recebiam foi aumentando, que eles foram conseguindo vencer a doença, foram evoluindo no tratamento. E aí eles compararam isso aqui. Na hora que você está internado no lugar, todo mundo doente, todo mundo pensando na doença, no remédio, na dor, o seu pensamento é positivo? É negativo. Então, o fato deles irem lá, o que eles faziam? Distraía para pensar positivo. Então, naquela hora, eles esqueciam, tiravam aquele pensamento negativo. E aí, o fato de pensar em positivo, esquecer, tirar o negativo,
eles tinham emoções, sentimentos positivos, de alegria, de afeto, de carinho das pessoas que estavam lá, e isso ia para a fisiologia, ia produzindo químicas que ajudavam. Aí eu falo assim, porque quando a gente está com um sentimento ruim, eu não quero ficar com essa ansiedade, eu não quero. Eu falo, é fácil chegar lá, tira a ansiedade, vai. Não. Eu estou pensando isso, eu não quero. Então, como tudo começa no pensamento, aí é um treinamento que a gente tem que fazer. Para eu tirar esse pensamento, eu tenho que pôr outro no lugar. Não dá. Falar, para de pensar nisso. Eu não quero pensar mais nessa pessoa, não quero pensar mais nesse caso. Para de pensar. Eu tenho que pôr algum outro. Por isso que os doutores da alegria, eles preenchiam o pensamento dessa forma. Mas a gente pode criar esse exercício. É um exercício que eu faço com os meus clientes, com até, às vezes, amigos, né, que vêm conversar. Pensa em alguma coisa boa que você quer. Até propõe assim, pensa que você já conseguiu. Começa a imaginar o que você conseguiu. Até porque, também, nas ciências comportamentais, a gente sabe que para você conseguir alguma coisa, primeiro você tem que conseguir no seu pensamento, na sua imaginação. Se você fala, eu nunca vou ter um carro desse, você não vai ter mesmo. Você não consegue, não consigo me imaginar com um carrão desse. Não consigo me imaginar numa casa dessa. Não consigo me imaginar passeando em Paris. Então, ao invés de eu falar não consigo imaginar, vamos imaginar, né? Então, a partir do momento que eu imagino que eu penso positivo, o sentimento vai ser positivo. Se não está positivo é porque eu não estou pensando, eu não consegui colocar outro lugar. É fácil? Não, mas é possível? Dá resultado? Certeza absoluta. Então, pode fazer exercício que dá resultado. Entendi. Então, falou dos pensamentos, meditação, quais são as outras atitudes? Adaptação, né? Adaptação. Adaptação. Não ficar reclamando. O que é a adaptação? E como é que eu posso fazer para me adaptar melhor? Para desenvolver essa habilidade se eu não tenho? Então, essa habilidade vai vir a partir do momento que eu dou um passo antes, que é aprender. Então, eu estou aqui, estou vivendo um momento, estou vendo dificuldade, eu não sei lidar com isso. Por que a crise causa ansiedade? Como eu falei, a crise é uma consequência, né? Porque eu começo a ver a natureza do ser humano, como eu falei, tudo que é novo causa medo e insegurança. Então, isso que está acontecendo é novo. Então, eu não consigo controlar. Eu não sei até onde que vai isso. Então, antes eu tinha algo conhecido, eu ia para o meu trabalho, descontente, 2 horas do trânsito, mas eu sabia que eu ia 2 horas, depois voltava 2 horas, eu conhecia. Então, de algo conhecido para algo desconhecido, de algo que eu controlo o risco para algo que eu não controlo, né? Então, isto faz com que a gente tenha ansiedade. Então, a terceira coisa é aprendizado. Eu tenho que focar o que eu posso aprender nesse momento para eu poder me adaptar. Eu tenho que aprender. Para aprender, eu tenho que observar, eu tenho que ouvir, né? Ouvir, às vezes, é lendo um livro, é vendo um filme, é conversando com outras pessoas, pedindo feedback para o chefe, para um colega, para um amigo, enfim. Então, desestressar, né? O exercício, o sol, a yoga, a adaptação. A comunicação assertiva. É o quê? A comunicação assertiva. Exatamente. Eu achei bem interessante isso que você colocou, de ensinar muitas vezes para o outro como é que você gosta de ser tratado, né? Porque às vezes as pessoas elas não sabem de determinados comportamentos. Você imagina que ela saiba, mas ela não sabe. E é um detalhe, é uma comunicação que você faz proativa, assertiva, que acaba mudando muitas vezes o relacionamento. Com certeza, com certeza. Aí fala assim, então todo mundo vai ser meu amigo? Não quer dizer que eu vou ser amigo pessoal de todo mundo, porque isso ocorre dentro de casa e isso ocorre da empresa. Quer dizer que eu vou ter um relacionamento mais saudável,
de mais respeito, de respeito aos limites, né? E isto favorece a minha qualidade de vida, do outro. Eu vou ser uma pessoa mais produtiva, o outro também mais motivado. Todo mundo só tem a ganhar. Porque quando eu estou ensinando para o outro, não só eu vou ganhar, como o outro também. Porque eu vou ter um relacionamento mais saudável com ele, mais produtivo, né? Entendi, com Então, certeza. Ana, uma que a dica gente tá final para o muito pessoal. Falta acho que 5 uns 4 minutos. minutinhos aqui. Uma dica final para a turma. Então, a dica final é o seguinte: tudo passa, vai passar. A crise eu falo assim, a gente podia até, é uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento para qualquer sistema vivo, seja o ser humano, seja uma instituição. Então, eu até brinco e falo assim, a gente podia ter um slogan assim: felizmente estamos em crise. Pode parecer meio agressivo falar isso, mas é de novo para a gente mudar o nosso foco. Estamos em crise significa que para eu passar para um estágio superior, eu tenho que ter passado pelo anterior. E crise não é só isso que a gente está vivendo. Uma separação do casal gera em crise, uma perda de um ente querido, uma doença grave, né? Um problema de alcoolismo. Tudo isso, uma empresa que foi comprada pela outra, todo mundo entra em pânico. E agora, será que eu vou ser mandado embora? O que vai acontecer? Será que eu vou ter o mesmo plano de saúde? Fica todo mundo em crise. Então, tudo que é novo faz a gente ficar inseguro e ansioso. Quanto mais a gente aprender a lidar com essa insegurança e com essa ansiedade de uma forma mais saudável e positiva, menos impacto eu vou ter. Porque as mudanças vão parar de acontecer, Larissa? Não vai, né? Não. As mudanças fazem parte do mundo. Então, para o trem que eu vou descer? Não, eu tenho que aprender a lidar. E a crise nada mais é do que eu não conseguir lidar com o novo, com a mudança, com o que está sendo requisitado né, de mim nesse momento. Eu tenho que fazer diferente, tenho que conviver, tenho que trabalhar dentro de casa com criança, com marido, com filho. Como que eu faço? Tem que limpar, tem que comprar. Como é que faz? Novos aprendizados. Tudo é possível, né? Então, a mensagem final é essa, que tudo passa e vai passar, e que quanto mais a gente aprender, melhor a gente vai estar quando passar. Se esse emprego que eu estou hoje não for mais meu, eu estiver preparada, eu vou procurar e eu vou encontrar. Se eu estiver preparada, estiver focada, eu vou encontrar. Porque sempre tem alguém precisando daquilo que eu estou oferecendo, né? Então, acho que a mensagem final é essa. E nada como vencer uma crise para você amadurecer e evoluir. Então, eu falo assim, grandes empresas, você vê assim, que elas se tornaram grandes porque conseguiram vencer muitas crises, passaram por crise. Pessoas também que você vê gostosas de estar próximo, pessoas evoluídas, porque foram vencendo as crises, né? A gente sai mais maduro, sai mais experiente e melhor preparado para o próximo estágio. Então, eu acho que é isso. Legal. Então, vamos encerrar, né? Ao meu pai. Um beijo pro meu pai. Porque a mídia não nos manda essa mensagem cada dia. Com relação à mídia, não nos manda essa mensagem cada dia. Infelizmente, às vezes, muitos canais de comunicação acabam só trazendo notícias ruins. É aquilo que a gente já falou. Acredito São os interesses também diferentes, né? Então, o nosso interesse é o bem-estar, é a qualidade de vida. E aí, quando junta, assim, um recurso enorme desse que é a mídia, tem muitos interesses ali, e se não for um interesse coletivo, pouca coisa dá para se aproveitar, né, Larissa? Pouca coisa. Então, melhor não ver, melhor não ouvir, melhor não ver. Né? Verdade. É isso. Joia, Ana. Prazer falar contigo. Vou disponibilizar o vídeo no IGTV. Também vou te mandar ele.
E é isso aí. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada Quero por agradecer você o pessoal também. também pela audiência. É isso aí. Vamos, então, vai passar. Gostei da frase: Vai. vencer uma crise para crescer e evoluir. Pensamento positivo, fé em Deus, vai dar tudo certo e nós vamos sair dessa mais fortes e mais evoluídos. Exatamente. Então, boa noite. Beijo Até a nossa grande. próxima. Até a Tchau, próxima. Larissa. Tchau, Tchau. tchau.